Glória a Deus. Quero cumprimentar mais uma vez a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As crianças aqui presentes já estão convidadas a se dirigirem às salinhas para também meditarem na palavra de Deus, como assim nós faremos aqui no templo. Vão com calma, não precisa ter pressa. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Nessa noite eu quero meditar com a amada igreja, os amigos aqui presentes, sobre uma das conversões mais impressionantes, na minha opinião, de toda a Bíblia. Uma das transformações, uma das mudanças mais impressionantes de toda a palavra de Deus. Sim, porque toda conversão, ela é impressionante. O ato de alguém se voltar para Deus, de alguém se arrepender dos seus pecados, de se humilhar perante o Senhor, de se aproximar de Deus, isso sempre é impressionante. Porém, existem conversões que nos deixam ainda mais admirados. Por exemplo, a conversão de Paulo. Um homem, um fariseu, que antes era um perseguidor da igreja, que era contrário aos cristãos, de repente se volta para Deus, conhece Jesus e agora se torna o maior exemplo, depois de Cristo, para aqueles a quem ele perseguia. Paulo, com certeza, o exemplo de Paulo, com certeza, é o exemplo de uma conversão, de uma transformação que nos impressiona muito até hoje. Nós ficamos muito impressionados com a mudança que ocorreu no apóstolo Paulo. Porém, além de Paulo, existem muitos outros exemplos. Hoje, inclusive, eu quero ler com você o que a Bíblia diz sobre a conversão de um homem cuja história é contada lá no Antigo Testamento. E que nesses dias eu estava lendo, relendo, na verdade, e eu fiquei impressionado. E eu disse, eu tenho que compartilhar a história desse homem com a igreja. Eu tenho que falar sobre esse homem com a igreja. Porque às vezes nós só lembramos dos erros deste homem, que ele cometeu muitos. Mas nós temos que lembrar também do que aconteceu com ele depois. De qual homem nós iremos falar nesta noite? Para isso, abra a palavra de Deus para descobrir que homem é esse. Abra, por favor, a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33. 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas é o 14º livro da Bíblia, se eu não me engano. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e aí vem 1º e 2º Crônicas. Mais ou menos na página 640. Primeira parte deste capítulo de 2 Crônicas 33 vai contar a história de um rei de Judá chamado Manassés. Manassés. E a história desse homem, a história de vida desse homem, pode ser dividida em duas partes: em antes e depois. A história, a vida de Manassés pode ser dividida. A gente gosta muito hoje de fazer o antes e depois fisicamente, né? O antes e depois de um corte de cabelo, o antes e depois de uma maquiagem, o antes e depois de uma cirurgia. E às vezes o depois fica pior do que o antes. Às vezes era melhor nem ter feito. Só que aqui o depois vai ficar melhor, muito melhor do que o antes. Porém, antes de vermos o antes, vamos mais uma vez curvar a nossa cabeça e pedirmos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós decidimos, Pai, entrar em Tua presença
para mais uma vez nos humilharmos perante Ti, Senhor, para mais uma vez dizer que sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não somos capazes, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sem o Senhor nós nada vamos conseguir, mas com o Senhor, Pai, todos os planos do Senhor para as nossas vidas, eles são possíveis e serão realizados. Por isso nós queremos dizer que estamos com o Senhor, assim como cremos que o Senhor está conosco neste momento e nos trouxe a este lugar para mais uma vez abrirmos a Tua palavra, dela nos alimentarmos e por meio dela sermos transformados. Pai, tem misericórdia de nós e fala mais uma vez aos nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, que possamos sair por aqueles portões transformados, Senhor, antes de uma maneira e depois de outra maneira, para a honra e glória do Teu nome, é que eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Agora sim, vamos ver com muita atenção o que a palavra de Deus nos diz sobre como era a vida de Manassés antes. Esse é o primeiro momento da vida deste rei que eu quero meditar com você. Como era a vida de Manassés em um primeiro instante, primeira fase da vida deste rei. E logo de início eu já acho necessário que você entenda que este homem, que este rei chamado Manassés, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para ser um servo de Deus logo de início. Ele tinha tudo para ser um servo de Deus desde o início da sua vida. E aí você pergunta, pastor, mas por que Manassés tinha tudo para ser um grande servo de Deus? E eu poderia citar muitos motivos. O lugar no qual ele morava, a palavra de Deus que ele tinha. Mas para mim um dos principais motivos porque Manassés poderia ser um grande homem de Deus desde o começo, é por causa de quem ele era filho. Manassés era filho de ninguém menos do que o rei Ezequias. E eu pergunto, quem aqui lembra de algo importante em relação ao rei Ezequias? Quem aqui sabe de algo que aconteceu com o rei Ezequias? Talvez você saiba e nem se apercebeu ainda. Quer ver? Lembra aquela história na qual os inimigos vieram lutar contra o povo de Deus? E um anjo de Deus veio e feriu de uma só vez 185 mil soldados assírios. Não sei se você já ouviu falar dessa história, mas ela está na Bíblia. E ela diz que em um momento, um anjo do Senhor veio ao acampamento dos inimigos de Deus, os assírios, e no momento só, de uma vez só, um anjo, olha como os anjos são poderosos, um anjo feriu 185 mil soldados do exército assírio. Pois é, isso aconteceu. O anjo fez isso depois que Ezequias orou ao Senhor. Depois que o pai de Manassés, desse rei do qual nós vamos falar hoje, depois que o pai dele orou, pedindo a intervenção de Deus, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, Deus mandou um anjo, e um anjo feriu de morte a 185 mil soldados do exército inimigo. O pai de Manassés orou e Deus atendeu a oração dele. Não sei se você lembra daquele rei que certa vez o profeta Isaías chegou para ele e disse, olha, arruma a tua casa, porque certamente você vai morrer. Coloca em ordem a tua casa, porque você vai partir. Deus avisou que você vai morrer. Esse rei escutou a palavra de Deus por meio do profeta Isaías. Só que ele se virou para a parede. E a Bíblia diz que ele começou a chorar. E ele começou a orar. E ele começou a se humilhar diante de Deus. Quando Isaías estava descendo as escadarias do palácio,
A palavra de Deus vem até ele e diz: Isaías, volta a esse rei e diz para ele que porque ele se humilhou na minha presença, eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Sabe quem foi esse rei? Foi Ezequias, o pai de Manassés. Olha como a oração é poderosa. Olha como Deus age quando um servo dele, quando uma serva dele ora a ele, se humilha na presença dele. Coisas extraordinárias podem acontecer na minha vida e na sua vida. Então, isso é para dizer apenas algumas coisas que Ezequias fez. Porém, ele também reparou o templo. Na época de Ezequias, o pai de Manassés, ele reparou o templo que estava em ruínas. Ele reformou o sacerdócio. Ele organizou os levitas. Ele celebrou a Páscoa. Ou seja, Ezequias não foi um servo de Deus, mais ou menos. Ezequias foi um servo de Deus, acerca do qual, no capítulo 29 e verso 2, a palavra de Deus diz o seguinte: fez ele o que era reto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Seu pai aqui é seu antepassado. Ezequias fez tudo conforme Davi fez. Ezequias seguiu o exemplo de Davi. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Aí eu pergunto para vocês: um homem com um pai desses, tinha ou não tinha tudo para ser um servo de Deus, usado por Deus? Um homem com um pai desse, piedoso, não perfeito, porque perfeito só Jesus, mas um homem com um pai desse, que orava, que Deus respondia, um homem que se preocupava com a casa de Deus, um homem que se preocupava com a adoração, um homem que se preocupava com a lei, que se preocupava com a palavra. O filho de um homem desse, tinha ou não tinha tudo para ser um homem reto aos olhos do Senhor, para acertar na vida, para ser um servo fiel. Tinha ou não tinha, igreja? Um homem com um pai desse? Com certeza, Manassés tinha tudo para ser fiel ao Senhor. Mas sabe o que foi que Manassés fez? Nós descobrimos como ele agiu nos versos de 1 a 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas 33, versos de 1 a 9. Diz assim. Verso de número 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, filho de Ezequias, filho desse rei que eu acabei de citar, que orou, que Deus respondeu, mandou um anjo, deu mais 15 anos de vida. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Agora olha o verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. O exército dos céus aqui eram os ídolos das outras nações. Ele fez altares para esses ídolos na casa de Deus. A casa que o pai dele reparou, a casa que o pai dele reformou. O filho foi lá e criou altares aos outros deuses na casa de Deus. Agora olha que triste, verso 6. Queimou seus filhos. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira.
Ele não apenas começou a fazer o que era mal, não. Aqui diz que ele prosseguiu, ele permaneceu, ele manteve a atitude ruim perante o Senhor. Verso 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenham mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos, dados por intermédio de Moisés. Verso 9 conclui dizendo: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Irmãos, pelo que nós vemos aqui, Manassés começou a reinar cedo. Ele tinha só 12 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou por um longo tempo, 55 anos. Olha a misericórdia de Deus como é grande. Olha a paciência de Deus. Ele começou a reinar com 12 anos e reinou por um bom tempo. Só que Manassés não reinou bem. E por que ele não reinou bem? Porque ele fez exatamente o contrário de tudo aquilo que o pai dele havia conseguido fazer. Tudo aquilo que o pai dele tinha feito de bom, tinha feito bem. Manassés assume o reino, eu não sei, talvez de forma lenta, de forma devagar, aos poucos. O que interessa saber é que ele fez o contrário do que o seu pai havia feito. Aquilo que Ezequias tirou da casa de Deus porque era ruim, Manassés trouxe. Aquilo que Ezequias proibiu, Manassés permitiu. Imagina um pai, se ele estivesse vivo, porque Ezequias morreu antes disso, mas imagina Ezequias vivo, vendo seu filho fazer tudo ao contrário do que ele tinha ensinado, tudo ao contrário do que ele tinha mandado, tudo ao contrário do que ele tinha dado exemplo para fazer. O filho agora vai e faz totalmente o oposto. Foi exatamente assim que Ezequias agiu, infelizmente. E é isso que nós podemos ver, irmãos, aqui nesse texto. Mas sabe o que é pior? O pior é que, quando a gente se afasta de Deus, eu queria que você nunca esquecesse isso. Quando a gente se afasta dos planos, dos propósitos de Deus para a nossa vida, não é só a gente que sofre. Outras pessoas também sofrem conosco. E é por isso que aqui diz que ele chegou ao ponto de queimar, não o seu filho, mas os seus filhos em sacrifício a outro Deus. Ele chegou a tirar a vida dos seus próprios filhos em sacrifício ao Senhor. Agora, olha que interessante a estratégia do inimigo para comigo e para contigo. O inimigo não chega para mim e para você dizendo o que nós podemos perder se nós fizermos a vontade dele. Não. Ele chega para nós dizendo que nós podemos ganhar. Ah, você vai ganhar prazer. Ah, você vai ganhar notoriedade. Ah, você vai ganhar poder. Ah, você vai ganhar fama. Mas ele não diz, ele não enfatiza o que nós podemos perder fazendo a vontade dele. Sabe por quê? Porque o que nós perdemos fazendo a vontade do inimigo é muito maior do que aquilo que nós ganhamos. Porque talvez ele chegou para Manassés dizendo: olha, você vai ganhar isso. Mas talvez ele não disse o que Manassés ia perder. Como muitas vezes ele chega para nós dizendo: olha, você vai ganhar prazer. E o que é que eu vou perder? Você vai perder seus filhos. Você vai perder sua família. Você vai perder sua saúde. Ele não diz, porque o que nós vamos perder fazendo a vontade do inimigo é muito mais valioso do que aquilo que ele pode nos dar. É por isso que ele enfatiza as coisas boas. Ele enfatiza as alegrias momentâneas. E depois a gente vai descobrir que o que nós perdemos fazendo a vontade do inimigo, nos distanciando dos caminhos de Deus, é muito mais valioso do que aquilo que nós ganhamos.
Então, é isso que nós vemos em relação a Manassés. E isso fez com que o povo de Deus daquela época, o verso 9 enfatiza, se tornou pior do que as outras nações. Imagina como estava baixo o nível espiritual daquele povo. Pior do que os outros povos. É como alguém chegar para um crente e dizer: você é pior do que um descrente. É mais ou menos essa a situação na qual o povo de Judá estava, por causa de um homem, por causa de um líder. Quando nós sofremos, outras pessoas vão sofrer conosco. Quando nós tomamos decisões erradas, a nossa família vai sofrer, aqueles que estão ao nosso redor irão sofrer também. E daqui eu já consigo tirar pelo menos 2 cuidados que nós precisamos ter. Primeiro cuidado que eu vejo aqui é o cuidado que nós temos que ter com a capacidade que o ser humano tem de se afastar de Deus. É incrível a capacidade que nós, todos nós, temos de nos afastarmos de Deus. Porque às vezes a gente comete o erro de olhar para alguém e dizer: esse aí, não, esse aí está garantido. Não, esse aí nunca se desvia dos caminhos de Deus. Ou às vezes a gente diz isso sobre nós mesmos. Não, eu estou bem. Eu estou num nível espiritual que agora não tem nem perigo de eu me afastar dos caminhos do Senhor. E nós cometemos este erro de nos orgulharmos ou de acharmos que pessoas não podem nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Mas quantas vezes nós não temos visto isso acontecer? Quantas e quantas vezes nós não ouvimos de cantores, cantoras famosos, servos, servas de Deus, que estavam na mídia e de repente descobriram um pecado sobre essa pessoa, e essa pessoa caiu, e essa pessoa perdeu a fé. Ou às vezes nós reencontramos um amigo que era crente, mais crente do que a gente, e a gente pergunta: como é que está, meu irmão? Não está nada bem, já faz tempo que eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Quantas e quantas vezes isso não tem acontecido? É porque existe dentro de nós, dentro de cada um de nós, uma capacidade de esfriarmos na fé. Existe dentro de cada um de nós uma tendência. Eu digo uma tendência para nós nos afastarmos de Deus. Então é por isso que, ao invés de pensar que nós não podemos cair, que nós não podemos nos afastar, é muito bom nós fazermos aquilo que Jesus mandou nós fazermos. E o que foi, pastor, que Jesus mandou nós fazermos? Eu vou já dizer o que é. Mas antes, aqui eu vejo um segundo cuidado que nós precisamos ter. E agora eu queria falar especialmente aos pais aqui presentes. Cuidado com a culpa. A culpa que muitas vezes nós sentimos por causa do mau comportamento de um filho, por causa do mau comportamento de uma filha, por causa de alguém que estava debaixo da nossa responsabilidade e está agindo de forma errada, talvez esqueceu de Deus. E eu sei que muitas vezes nós olhamos para situações assim e nós queremos logo perguntar: o que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? O que é que eu deveria ter feito? O que é que eu poderia ter evitado para ajudar meu filho a hoje estar nos caminhos de Deus? Mas olha a situação de Manassés. O que é que Ezequias poderia ter feito a mais para o seu filho ser um bom filho? Ezequias foi um pai, Ezequias foi um rei temente a Deus e teve um filho que se afastou dos caminhos de Deus. Eu não estou dizendo que nós pais não podemos contribuir para o desvio de um filho, ou de um liderado, ou de uma ovelha da igreja. Nós podemos. Mas nós não podemos generalizar e achar que todo desvio é culpa do pai. Ah, antigamente era assim. Ah, o filho se desviou. Ah, não pode ser pastor não. O filho se desviou. Ah, não pode ser diácono não, porque o filho está desviado.
Se todo desvio fosse culpa do líder, Judas não teria se desviado. Porque ele tinha o melhor líder que já existiu. Ele tinha um líder perfeito, o líder mais amoroso, o líder mais atencioso, o líder que ensinava melhor, e mesmo assim ele se perdeu. Se todo desvio fosse culpa dos pais, Manassés não teria se desviado dos planos de Deus para a vida dele. Mas foi isso que ele fez. Então cuidado, pai, cuidado, mãe. Faça o que você puder. Lute pelo seu filho, mas não carregue uma culpa por decisões que ele mesmo está tomando, que ela mesma está tomando. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer então, ao invés de ficar pensando besteira? Melhor do que pensar nessas coisas é fazer o que Jesus ordenou fazer. E o que foi que Jesus ordenou fazer? Vigiai e orai. Vigia e ora. Primeiramente, por você. Vigia e ora. Porque nós somos suscetíveis à queda. Nós somos passíveis de cair, de enfraquecer na fé, de desistir. Mas para que isso não aconteça, eu vou vigiar e eu vou orar pela minha própria vida, para que eu continue de pé na presença do Senhor. E não apenas por mim. Eu vou vigiar e orar também pelos meus. Eu vou fazer que nem Jó. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou fazer sacrifícios de oração, de louvor a favor deles. Quem sabe se no coração deles eles pecaram. Eu vou fazer o que eu puder. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou vigiar pelos meus filhos. Por aqueles que estão nos caminhos de Deus, eu vou vigiar e orar por eles. Por aqueles que estão afastados, eu vou vigiar e orar por eles também. Então a primeira possibilidade que a história de Manassés nos mostra é a possibilidade de qualquer um de nós, cuidado, qualquer um de nós nos afastarmos dos planos de Deus para as nossas vidas. Que isso não aconteça. Mas para não acontecer, nós temos que vigiar e orar. Amém, igreja? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus, é o que nós vamos fazer. Vamos vigiar e vamos orar por nós e por aqueles a quem nós amamos ou que nós conhecemos. Porém, graças a Deus, essa não é a única possibilidade que nós vemos aqui. A única possibilidade que nós vemos aqui não é de que qualquer um de nós pode se desviar dos caminhos de Deus. Aqui eu também vejo a possibilidade de qualquer um voltar para os caminhos de Deus. Se converter aos caminhos de Deus. Se reconciliar perante a presença do Senhor. Nós vamos ver isso na segunda parte da vida de Manassés. Ou seja, a vida de Manassés depois. A gente já falou mal desse homem, não foi? Vamos ver o que foi que aconteceu em um segundo momento da vida dele e que lição isso pode trazer para mim e para você. Vamos começar lendo, continuar na verdade, os versos 10 e 11. Segundo Crônicas 33, versos 10 e 11. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Só aqui, só até o verso 10 por enquanto. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Amados, quando a gente se desvia dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus para nós, Deus fala com a gente? Sim ou não, igreja? Fala. E é sempre que a gente escuta? Não. Especialmente quando a gente está no pecado. Deus fala com a gente e a gente não escuta. Foi o que aconteceu com Manassés e com o povo de Deus.
Verso 10 diz que Deus falou com Manassés. Olha o amor de Deus. Deus falou com o seu povo, mas eles não lhe deram cuidado para Deus não estar falando com você e você não está ouvindo o que Deus quer dizer. Cuidado para Deus não estar falando contigo e você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor na tua vida. Porque se isso acontecer, olha qual vai ser a consequência. Verso de número 11. Pelo que o Senhor, no verso 10 diz que Deus falou e ele não ouviu, não foi? Verso 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Um homem chamado C.S. Lewis, escritor, autor das Crônicas de Nárnia, teve até um filme muito famoso sobre isso, uma série de filmes. Ele disse assim, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas Ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Esse é o megafone de Deus para despertar um homem surdo. O megafone de Deus é o sofrimento. Deus fala no prazer, Deus fala na calmaria, mas quando a gente não escuta, Ele grita. E como é que Ele grita? Através da dor, através da disciplina, através do sofrimento. Aí sim, pode ser que o meu filho me escute, pode ser que a minha filha me ouça. Eu vou permitir essa situação na vida dele, na vida dela. Eu vou gritar no ouvido deles. Não quer dizer que toda dor é disciplina de Deus. Não quer dizer que toda doença é Deus punindo, é Deus castigando, é Deus disciplinando. Não. Muitas vezes são provas do Senhor. Mas outras vezes são sim disciplinas do Altíssimo. É Deus pegando o megafone e gritando para um ouvido que não está mais acostumado a ouvir a voz de Deus. Foi isso que aconteceu, infelizmente, com Manassés. Naquele caso, naquele tempo, a disciplina veio através, o texto diz, dos príncipes do exército do rei da Síria. Eles vieram sobre Jerusalém e eles colocaram ganchos em Manassés. Colocaram ganchos em alguma parte do seu corpo para poder levá-lo à força. E aí eles amarraram Manassés com cadeias e o levaram para longe, para a Babilônia. Hoje a gente escuta algo assim, a gente não imagina como é. Mas imagina você precisar ser carregado para um hospital. Imagina você precisar ser levado de forma obrigatória para um local para o qual você não quer ir. Isso pode acontecer ainda hoje na minha vida e na sua vida. E eu creio que isso faz com que muitas pessoas que já estavam com a fé fraca perderem totalmente a fé. Eu já estou sofrendo e Deus ainda permite essa situação na minha vida, eu não quero mais servir a esse Deus, não. Muitas pessoas fazem isso. Mas o que será que Manassés fez? Qual foi a atitude de Manassés? Olha que coisa linda, igreja. Versos 12 e 13. Ele, estou até arrepiado aqui, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele,
atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Louvado seja Deus! Eu creio nisso aqui. Eu creio que isso acontece, eu creio que pessoas podem se converter, pessoas podem se arrepender, pessoas podem ser transformadas. Olha como há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem, e Deus sabe disso. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, como permitiu na vida de Manassés. Na sua angústia, não foi na bonança não, na sua angústia, na sua dificuldade, talvez lá na Babilônia, sem entender a língua daquelas pessoas, Manassés lembrou de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, e o que ele faz? Ele suplica de verdade a Deus, e ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, Manassés se humilha. E se humilha muito perante o Deus. Agora o que eu acho interessante é isso aqui. Ele se humilha perante o Deus. E o texto não diz apenas o Deus de Israel. Você percebeu o que diz lá no versículo? E ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Olha de quem Manassés lembrou no momento de angústia. Olha da fé de quem, do Deus de quem Manassés se recordou lá na Babilônia. Ele se lembrou do Deus dos pais dele. Olha a importância de se manter firme, pai, mãe, nos caminhos do Senhor. Olha a importância de manter a fé no Senhor, porque mesmo depois que a nossa boca se cala, a nossa fé continua pregando. A nossa fé continua falando para os nossos filhos podem estar longe de nós, mas um dia, quem sabe, no momento da angústia, eles vão lembrar das tuas orações, eles vão lembrar da tua fé, da tua dedicação, da tua sinceridade ao Senhor, porque foi ao Deus dos pais dele que ele orou. Ele lembrou do Deus dos pais dele, talvez não era o Deus dele ainda. Eu entendo assim, talvez Manassés ainda não tinha uma fé forte em Deus, mas ele lembrou de algo. Peraí, os meus pais criam em Deus, os meus pais serviam a Deus. Quando meu pai estava em aperto, eu ouvi dizer que ele orou e Deus respondeu. Quando ele orou, Deus operou milagres. E o que foi que Manassés fez? Ele orou ao Senhor. Interessante que no antes de Manassés não diz que ele orou. Mas agora sim. E quem era da família de Manassés que orava e obtinha respostas? Quem era da família de Manassés que orava e Deus respondia? O pai dele. Será que Manassés conhecia essas histórias? Com certeza, eu creio que sim. Pois agora chegou o momento do filho imitar o exemplo do pai. O filho que fazia o contrário do pai. Creia nisso, pai. Creia nisso, pai. Continua nos caminhos de Deus, pai. Continua nos caminhos de Deus, mãe. Mesmo que hoje o teu filho, a tua filha, o teu parente, o teu pai, a tua mãe esteja fazendo diferente de você, continua nos caminhos de Deus, porque pode ser que lá na frente é de você que ele vai lembrar. Não é do pastor que estava longe dele, não é do irmão, da irmã, era de você que demonstrava a sua fé dentro da sua casa. Ele orou. E Deus é tremendo. E o mais maravilhoso é que Deus atendeu. Olha como Deus é perdoador. Deus poderia ter dito, depois de tudo que tu fez,
Agora tu vem me procurar? Um ser humano diria isso. Mandava voltar da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Ele não apenas perdoa. Quem perdoa é o ser humano. Deus é rico em perdoar. Deus é generoso em perdoar. Quando Manassés o procura, Deus o perdoa. Deus se torna favorável para com ele e restitui aquilo que o inimigo tirou. O inimigo leva ele para a Babilônia. O inimigo é forte? É. Mais forte do que o inimigo é o Senhor. Deus diz, devolve, porque ele orou a mim. Devolve ele ao lugar de onde você pegou. Devolve ele para Jerusalém. E não é só para morar lá não. É para ser rei em Jerusalém de novo. Deus restitui. Deus tem o poder de restituir. É como um grande servo de Deus do passado disse, e eu concordo com ele. Nada nos afasta tanto de Deus como o orgulho. Mas nada nos aproxima tanto de Deus como a humildade. Manassés se humilhou, rastejou aos pés do Senhor. E Deus aceitou a sua conversão. E o final do verso 13 ainda diz... Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Toda honra e toda glória é de quem? É do Senhor. Manassés não reconheceu que ele era o cara. Manassés não reconheceu que ele era bom. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Quem diria? Lendo a primeira parte da vida de Manassés, quem diria que ele faria isso? Talvez você conhece alguém, quem diria, na sua vida. Talvez tenha um parente teu. E o nome dele poderia ser, quem diria, que esse um dia vá servir a Deus. Esse Manassés pôde, qualquer um de nós também pode. Ah, pastor, mas que bom. Manassés se voltou para Deus. Mas tem tanta gente que faz isso, né? Tem tanta gente que na hora da angústia, no leito do hospital, faz um voto a Deus, se entrega ao Senhor e depois esquece de Deus, né? Se fosse você, você se esqueceria de Deus? Se Deus concedesse aquilo que você está pedindo, você vai esquecer dele? Ele sabe. E agora nós vamos saber o que Manassés fez. Depois que Deus o abençoou. Depois que ele voltou para a casa de Deus. Como foi que ele agiu? Versos 15 a 20. Para a gente concluir. Verso 15. Aliás, o 14, perdão. Depois disto. Depois que estava na bênção de novo, no conforto da casa... Depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor, tirou algo da casa do Senhor, de novo Manassés, espera aí. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Ei, ele não deu para alguém não. Ei, não serve mais para mim, toma. Ele diz, lançou, foi fora da cidade. Lançou, foi para longe. Se não serve para mim, não serve para ninguém. Restaurou, verso 16, o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou ajudar. Ele mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Quando a gente está no pecado, a gente é um instrumento de pecado. Mas quando a gente está nos caminhos de Deus, a gente se torna um instrumento para a glória de Deus. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Aí os versos 18 a 20 falam sobre os últimos dias de Manassés. E agora, se Manassés tivesse desviado de novo,
o texto vai dizer. Porque o texto não encobre nada. Verso 18. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Fala dos pecados dele? Fala. De antes dele se humilhar. De antes dele se converter. Não diz que Manassés se desviou de novo. Não diz que Manassés se arrependeu de seguir ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele se converteu de verdade. E quando ele se converteu de verdade, ele se converteu até o fim. Ele permaneceu com Deus até o fim. Essa é a história de Manassés, que muito me impressionou algum tempo atrás, quando eu estava lendo essa história novamente. E aqui, irmãos, nós lembramos de duas verdades que são muito importantes para cada um de nós. Primeira verdade é a que diz que qualquer um pode se desviar de Deus. Qualquer um pode se desviar de Deus. E o pode aqui não é aquele pode de incentivo, é o pode de possibilidade. Qualquer um de nós tem a possibilidade de se afastar de Deus. Ora, se um anjo caiu do céu, que dirá nós que estamos na terra? Eu mesmo, quando eu já era seminarista, quando eu já estava estudando para ser pastor, quando eu já era presidente de jovens da igreja na qual eu congregava, eu era seminarista, sabia que ia ser pastor. Tinha uma bolsa salário enviada dos Estados Unidos para mim, só para eu estudar, só para eu servir a Deus. Eu tive uma decepção na minha vida. E por causa disso eu fui enfraquecendo na fé. E eu acabei caindo em pecados. Briguei jogando futebol. Desagradei ao meu Deus. Não me afastei totalmente da igreja, porque ainda tinha um pouco de temor no meu coração, por volta dos 20 e poucos anos. Mas muitas vezes nós estamos afastados de Deus dentro da igreja, sabia? Muitas vezes nós estamos afastados de Deus, congregando com as pessoas, mas o nosso coração está longe do Senhor. Eu sei que muitas pessoas na época olharam para mim e ficaram admiradas, mas como é que pode? Seminarista Tiago. Sim, isso aconteceu comigo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Precisamos vigiar, precisamos orar. Porém, uma segunda verdade que esse texto nos lembra é que qualquer um pode voltar para os caminhos do Senhor. Qualquer um pode voltar, se converter ao nosso Deus. Isso é o que mais me impressionou na história de Manassés, porque muitas vezes a gente fala de Manassés só pelo lado negativo. E não se engane, vai ter gente que só vai lembrar de você pelo lado negativo. Mas a palavra de Deus, Deus vai lembrar de nós, não apenas pelo que nós fizemos de errado, mas também pelo conserto que nós procuramos ter, pelo nosso arrependimento, pela nossa conversão. É por isso que eu quero encerrar falando com dois tipos de pessoas essa noite. Primeiro eu quero falar com você que hoje se encontra nos caminhos de Deus. Você está nos caminhos de Deus hoje. Primeira coisa que eu queria que você soubesse é que você pode
permanecer nos caminhos de Deus até o fim. Eu sei que pode estar sendo difícil, o inimigo pode estar tentando você a se afastar, porém, maior é o poder de Deus na tua vida. Maior é o poder de Deus na tua vida. Ei, Deus não nos chamou para participar de uma corrida de revezamento. O que é uma corrida de revezamento? É uma corrida onde o corredor corre apenas uma parte do trajeto, porque outro vai correr outra parte e outro. Não, Deus nos chamou para correr o circuito inteiro, do começo ao fim, e Ele nos capacitou para isso, para nós irmos até o fim. Se Manassés conseguiu, nós também podemos conseguir. Só que para que isso aconteça, nós temos que fazer o que, igreja? Nós temos que vigiar e nós temos que orar. Até porque o desvio normalmente não acontece de uma vez. Primeiro o desvio é gestado, depois ele nasce. Primeiro você diminui um pouco a meditação na palavra. Primeiro você começa a faltar aos cultos e acha que não vai ter nenhum efeito. Só que quanto mais programações você falta, que você pode vir, menor vai ser o seu desejo de vir à próxima. Você falta uma e já não quer mais vir na outra. E na outra menos ainda. Como hoje pessoas não vieram ao culto. Porque na semana faltaram, domingo faltaram. E o inimigo vai diminuindo a vontade de querer servir ao Senhor. Então tenha cuidado para que isso não aconteça com você. Continua vigiando, continua orando, continua na presença de Deus, continua buscando ao Senhor com tudo aquilo que você pode buscar. E não apenas por você. Continua acreditando e orando por aqueles a quem você ama. Tanto por aqueles que estão nos caminhos de Deus, como também por aqueles que não estão. Em segundo lugar, eu quero falar para você que sente hoje que se encontra longe dos caminhos do Pai. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, isso vale para nós que somos crentes também, que já estamos no caminho também. Não vale a pena se afastar de Deus. Não vale a pena se afastar de Deus. O prato é atrativo? É. Mas o gosto é amargo. O inimigo vai oferecer coisas boas, atraentes, mas o resultado não vai ser o que nós esperamos. Primeiro vai vir a disciplina de Deus. E se nós permanecermos, o caminho de uma vida sem Deus termina no inferno. Se ser disciplinado por Deus já é difícil, imagine se perder no lago de fogo. Não vale a pena se afastar de Deus. Não vale a pena se afastar do Senhor. Não tem que ser assim. Não precisa ser assim. E não será assim se hoje você clamar ao Senhor e se humilhar perante o Senhor. Deus vai perdoar todos os teus pecados e vai te trazer de volta ao centro do plano dele para a tua vida. Eu sei que não é isso que o inimigo quer, mas a boa notícia é que mais poderoso do que o inimigo que te acorrenta é o Deus que te liberta. Mais poderoso do que a Síria, que acorrentou Manassés e o levou para lá, foi o Deus que quebrou as correntes de Manassés e o trouxe de volta. A Síria é poderosa, o inimigo é poderoso, porém mais poderoso é o Senhor da minha vida e da tua vida. Não há pecado que possa nos escravizar se nós entregamos a nossa vida ao nosso Deus, se nós oramos ao nosso Deus e se nós nos humilhamos
perante o nosso Deus. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Na história de Manassés, Deus o liberta do inimigo. Na nossa história, o Filho de Deus vem ao nosso encontro para nos trazer libertação. Pergunta é: você precisa da libertação de Jesus hoje? Você aceita a libertação de Jesus hoje? Talvez é isso que Deus quer trazer para você. Libertação. Ou talvez Deus quer hoje te renovar, para que você continue sendo uma luz, para que você continue sendo um farol brilhando para aqueles que estão nas trevas e precisam de alguém perto deles que continue brilhando a luz de Jesus. Talvez estava acontecendo o contrário, talvez você estava olhando para eles e ficando desanimado. Mas hoje você vai sair daqui renovado, renovada no Senhor, para continuar tendo fé, para continuar crendo em Deus, para continuar buscando a Deus, porque quem sabe, lá na angústia dele, lá na angústia dela, é de você que eles vão lembrar. Você crê nisso? Continua orando, continua crendo, continua buscando, e não se admire se um dia eles estiverem aqui no altar, se humilhando perante o Senhor. Não se admire se um dia o teu Manassés estiver aqui no altar chorando, se arrependendo aos pés do Senhor. Porque esse é o poder que o meu Deus tem e que o teu Deus tem, de trazer Manassés ao arrependimento. Eu creio que isso pode acontecer. Tem um irmão meu que já está com 3 domingos seguidos, que eu pergunto: é hoje, meu irmão, que você vem adorar a Deus? E 3 domingos seguidos ele diz: não sei, meu irmão, eu vou ver. Diz, amém. Amém. E eu não vou parar. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de acreditar, eu não vou parar de amar, eu não vou parar de falar, até que um dia eu tenha a oportunidade de vê-los chorando aos pés do meu Senhor. Eu creio. Então, se você está nos caminhos do Senhor e tomou alguma decisão esta noite, ou se você se sente afastado de Deus e hoje quer voltar para Ele, quer se reconciliar com Ele, quer se aproximar mais dEle, enquanto nós estamos adorando, eu quero convidar você a sair do seu lugar, para juntos nós orarmos ao nosso Deus, a fim de que Ele venha ao nosso favor. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.